Bom, item 17 do material didático, estamos na página 33, sucessão anabatista. Bom, eu tenho mostrado para vocês que, infelizmente, a Assembleia de Deus está sendo enganada, dizendo que nós saímos da Reforma, que nós somos protestantes, que nós saímos da Igreja Católica. Pois bem, eu vou mostrar para vocês agora um documento de 1521, quando Lutero ainda estava na Igreja Católica. Em 1521, Lutero será excomungado da Igreja Católica. E vou mostrar para vocês agora um documento que é um documento escrito por anabatistas, os anabatistas dizendo, olha, nós não saímos da Igreja Católica, nós nunca fomos católicos, nós somos uma sucessão de igrejas que existe dos apóstolos até esses dias. Essa é a mesma teoria que eu lá na primeira aula, quando eu comecei com vocês, eu disse, é a teoria chamada sucessionismo, que católicos e protestantes, eles vão negar de todas as maneiras. Mas essa teoria, conforme for chegando no ouvido daquelas pessoas que temem a Deus, porque hoje ela está mais no meio acadêmico, e o meio acadêmico ele foi assim controlado, dominado por protestantes, em especial por maçons. A maçonaria ela coloca mesmo pessoas dentro das igrejas, principalmente as igrejas batista calvinista, igreja batista protestante, porque eu falei para vocês, citei, vai ler o livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Ela é uma referência até àquela obra Rastro de Sangue, que foi citada aí pelo nosso irmão, pastor Paulo Renato. E essa obra conta como os batistas calvinistas vinham para o Brasil com dinheiro da maçonaria e os pastores eram separados dentro do templo do satanismo maçônico. Eu vou mostrar para vocês, desde Lutero até os dias atuais, o protestantismo, irmãos, e as igrejas reformadas calvinistas, eu falo isso com propriedade. Eles não passam de um movimento do satanismo maçônico. Eu tenho que ser claro com vocês. Protestantismo, seja ele luterano, calvinista, eles não passam de um movimento do satanismo maçônico, que é gnóstico. Não passa de um movimento gnóstico. Até porque os gnósticos, eles defendiam essa doutrina da predestinação que Lutero e Calvino defendiam, né? Essa doutrina ela foi tirada do gnosticismo, que foi tirada do paganismo. Na verdade, todo o paganismo defendia essa doutrina. Muitas pessoas defendem essa doutrina sem saber o que estão defendendo. Bom, eu cito aqui a obra de John Christian, aquela obra escrita em 1922, por esse historiador americano, uma obra em 2 volumes, que defende essa teoria chamada sucessionismo, e ele cita esse documento. Veja o que ele diz. Os batistas da Reforma alegaram que eles tinham uma origem antiga e chegaram a sugerir uma sucessão de igrejas. Esta alegação foi apresentada por eles no início da Reforma, em 1521. Uma carta antiga já existe, a sucessão anabatista, tá bom? A sucessão anabatista. Vou até corrigir aqui, a sucessão anabatista. A carta tem sua própria data como a dos irmãos suíços, escrita aos anabatistas da Holanda, respeitando sua origem, um ano antes, ano 1522. Subipus Bernardi, um autor que cita essa obra em 1603, 1612, a carta é particularmente importante, pois mostra que os batistas, aí veja que o historiador, ele agora já usa o termo batista, como eu disse para vocês, batista e anabatista, os termos a partir de agora vão ser usados em paralelo e chega um momento que vai ser usado só batista.
Mostra que os batistas, em 1521, reivindicavam uma sucessão. Vangente, um católico romano, cita a carta e chama os anabatistas de gafanhotos, que duram como macacos dos católicos, se vangloriavam de ter uma sucessão apostólica. O autor do Sucessão Anabatista diz sobre os anabatistas: estou lidando com os menonitas ou anabatistas, que se orgulham de ter a sucessão apostólica, isto é, a missão e a extração dos apóstolos. Quem afirma que a verdadeira igreja não é encontrada em lugar algum, exceto entre si e suas congregações, uma vez que somente com elas permanece o verdadeiro entendimento das Escrituras. Assim, eles vendem para as pessoas simples, o católico criticando. Veja que eu deixei aqui até o texto que o católico critica os anabatistas, né? Ele diz: assim eles vendem para as pessoas simples rubis de vidro, para pedras preciosas. Se alguém os carrega com a novidade de sua seita, eles afirmam que a verdadeira igreja, durante o tempo do domínio da Igreja Católica, estava escondida. Tá ok? Não é exatamente o que eu estou pregando para vocês? Então, por isso que eu digo, a Assembleia de Deus está dormindo. Isso aí é resultado, infelizmente, né, que a Assembleia de Deus sempre se dedicou pouco ao estudo. E aquilo que eu falo para vocês, o que parece é que os maçons vão infiltrando e os protestantes e reformados, eles não querem de maneira nenhuma que fique provado que existiam igrejas fora da Igreja Católica. Mas a tese deles vai cair. E eu falo para um presbiteriano, um metodista, tá ok? Também porque eles rejeitam o batismo católico. Todos os calvinistas, se chegar um católico na igreja deles, eles batizam essa pessoa. Por que o presbiteriano faz isso? Porque eles dizem: não, você foi batizado numa igreja que pratica paganismo. Ok, boa decisão. Só que Calvino e Lutero foram batizados aonde? Numa igreja que praticava paganismo. As igrejas protestantes, elas nasceram de igrejas que praticavam paganismo. Então eles dizem que o batismo deles hoje não tem valor, mas o batismo presbiteriano saiu da Igreja Católica. Isso não tem como eles contra-argumentarem. E aqui eu aproveito para citar os batistas reformados. Veja que incoerência. Os batistas reformados são aqueles que defendem de pé junto que a verdadeira igreja era a Igreja Católica, que foi reformada por Calvino. Tá bom? Pois bem, só que a Igreja Batista Reformada, ela prega que só o batismo de adulto tem valor. Só que de onde saiu o batismo deles? Se eles saíram da Igreja Católica, significa que o batismo deles saiu de uma igreja que praticava um batismo inválido, segundo eles, um batismo inválido, que era o batismo de recém-nascido, e que essa igreja praticava paganismo. O batista reformado, ele confessa que a fé dele saiu da Babilônia apocalíptica, de uma igreja que praticava paganismo. Isso aí é a morte deles. Eu falo para os meus alunos, humildemente, que eu matei o calvinismo. Essa argumentação que eu acabei de mostrar para vocês, isso mata o calvinismo. O calvinismo saiu da Igreja Católica. Calvino diz que a Igreja Católica praticava paganismo. Então o batismo de todos os calvinistas saiu de uma igreja que praticava paganismo, que o Apocalipse chama de Babilônia apocalíptica. Isso é para matar o calvinismo, isso mata o calvinismo. Porque a origem deles é, sem sombra de dúvida, a Babilônia apocalíptica.